O piscar das estrelas no céu noturno é um efeito que todos conhecem, mas o fenômeno é puramente local para os terrestres. Se você sair do planeta, a cintilação simplesmente desaparece e o brilho das estrelas fica estático. No entanto, os astrônomos descobriram que há uma classe de estrelas dentro de aglomerados que fica variando o brilho, proporcionando um cenário totalmente diferente de tudo que já vimos. O fenômeno prova definitivamente que os aglomerados de estrelas não estão congelados no tempo, como as imagens geralmente sugerem. No vídeo de hoje vamos entender e ver como as estrelas estão piscando em aglomerados estelares. Um objeto astronômico que talvez seja esquecido por todos é o aglomerado estelar. Esses objetos, não tão fáceis de serem avistados a olho nu, são caracterizados por uma imensa quantidade de estrelas reunidas numa esfera de algumas centenas de anos-luz de diâmetro. E quando eu digo que é uma quantidade imensa de estrelas, é sério. Por exemplo, o aglomerado mais conhecido é Ômega Centauri, localizado a 17.000 anos-luz de distância e com uma população estelar, acredite, na casa dos 10 milhões de estrelas. Mas olhando alguns aglomerados de estrelas, surge a seguinte questão: por que eles assumem essas formas tão distintas? Primeiramente, temos que entender que existem alguns tipos de aglomerados estelares, com os principais sendo os abertos e os globulares. Ômega Centauri é caracterizado por ser um aglomerado globular, devido à sua forma que se assemelha a um globo. E dessa forma temos uma espécie de esfera onde as estrelas estão distribuídas. Por outro lado, os aglomerados abertos, como as Pleiades, outro objeto do céu que também é muito conhecido, consistem em grupos menores de estrelas que estão dispersas no próprio plano galáctico. Isso quer dizer que, ao contrário das Pleiades, Ômega Centauri está fora da Via Láctea. No entanto, essa região específica apresenta uma densidade estelar maior do que as outras áreas. Além disso, os aglomerados abertos geralmente são bem jovens em escalas cosmológicas, com não mais do que alguns milhões de anos de idade, refletindo a juventude de suas estrelas na forma como elas brilham no espaço. Tomando o próprio aglomerado das Pleiades como exemplo, as estrelas se formaram recentemente na Via Láctea na escala cronológica do universo, possuindo uma idade estimada de aproximadamente 100 milhões de anos e conta com pelo menos 100 estrelas agrupadas. Por outro lado, os aglomerados globulares apresentam características totalmente diferentes dos abertos. Esses aglomerados se assemelham a galáxias em forma de esfera, com uma quantidade muito maior de estrelas. Enquanto os aglomerados abertos podem conter algumas centenas de estrelas, os globulares podem abrigar 10.000 ou mais, chegando em alguns casos a milhões delas, formando então uma espécie de pequena galáxia globular. Essas diferenças na estrutura e na quantidade de estrelas definem as distintas naturezas e evoluções dos aglomerados estelares. Sabendo de tudo isso, é curioso pensar que as estrelas que existem dentro desses aglomerados também são diferentes e pertencem a classificações distintas. Enquanto as estrelas dos aglomerados abertos são bem mais jovens, os globulares contam com estrelas mais velhas, tanto que vemos isso refletindo na temperatura superficial dessas estrelas. Afinal, sim, a temperatura superficial das estrelas está diretamente ligada à sua idade. Na região circundante da Via Láctea foram identificados mais de 150 grandes aglomerados globulares, predominantemente compostos por estrelas de população 2. Essas estrelas possuem baixos níveis de elementos mais pesados, indicando que surgiram numa fase muito primordial do universo, quando a presença desses metais era incrivelmente escassa. Por outro lado, a título de curiosidade, as estrelas de população 1 são estrelas com a metalicidade mais alta, ou seja, surgiram no momento mais recente do cosmos. Enfim, resumindo, essa é a natureza desses aglomerados e foi num deles que os astrônomos capturaram algo interessante: o piscar da estrutura. Dependendo do tipo de objeto que estamos observando no universo, é muito difícil capturar qualquer movimento acontecendo, porque tudo parece acontecer em câmera lenta no cosmos. Embora uma única estrela possa levar 100 mil anos para cruzar o aglomerado, às vezes os astrônomos conseguem capturar o brilho pulsando em menos de uma noite.
Surpreendentemente, esse vídeo em lapso de tempo mostra o aglomerado globular M3 pulsando em algumas horas de uma noite bem limpa. Esse aglomerado está localizado a 33.000 anos-luz de distância acima do disco galáctico. Não é tão difícil de ser fotografado, quando sua população está estimada em aproximadamente 500.000 estrelas com uma idade aproximada de 11,4 bilhões de anos. Ou seja, surgiu nos primórdios do universo. A maioria das estrelas variáveis visíveis neste registro são as estrelas do tipo RR Lyra, capazes de aumentar rapidamente o seu brilho enquanto assumem uma tonalidade mais azulada. Basicamente, elas são estrelas variáveis que estão começando a deixar de queimar hidrogênio e passam para o hélio, muito comuns de serem encontradas nos aglomerados globulares. O que chama a atenção nelas é que há uma pulsação que pode levar apenas 12 horas para acontecer, e considerando que existe um padrão observado na luz, cerca de 100 vezes a luminosidade do Sol, elas podem ser usadas como velas padrão na astronomia. Esse termo é atribuído aos objetos com brilho real conhecido. A relação entre brilho e distância é de suma importância aqui, pois possibilita aos astrônomos calcular a distância de objetos celestes com base na quantidade de luz que os telescópios recebem. São uma referência extremamente importante para determinar distâncias tão grandes quanto 33.000 anos-luz do aglomerado M3. Bom, o timelapse é simplesmente incrível e raro, e sabendo que o brilho real delas é conhecido, a medição baseada no quão fracas elas aparecem aqui na Terra diz um número exato sobre suas distâncias. Isso é incrível. Mas por que exatamente vemos essa variabilidade toda aqui? Bom, essas estrelas variáveis podem ser classificadas em duas categorias principais, as variáveis intrínsecas e as extrínsecas. Em resumo, eventos que ocorrem dentro ou fora da estrela podem provocar mudanças abruptas em sua luminosidade, resultando em variações de brilho que podem alcançar dezenas ou até centenas de vezes o valor real. No caso das RR Lyra, observamos uma variabilidade intrínseca, ou seja, as mudanças no brilho que estão associadas a fenômenos ocorrendo dentro da própria estrela ocorrem ao longo do tempo. Essa é uma das formas mais comuns de variabilidade estelar, resultante do fim da fusão nuclear de hidrogênio e o início da fusão do hélio. Dessa forma, temos a desestabilização do equilíbrio gravitacional. Estamos observando isso na prática graças à variabilidade rápida de tais astros. Interessante, não é? Os registros são simplesmente fantásticos. Um aglomerado tão distante, escondido na escuridão do céu noturno, pode nos revelar muito sobre a evolução estelar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!